Vocês já repararam numa flor branca, alta, elegante, quase como se fosse feita de cera, que aparece silenciosa em consultórios, em salas de estar, em cima daquela mesinha de canto que ninguém sabe bem o que colocar? Ela não grita, não chama a atenção com cores fortes, mas está lá, discreta, com suas folhas verde escuro brilhando como se tivessem acabado de ser polidas com um pano molhado. Muita gente passa a vida inteira do lado dela sem imaginar o que ela carrega dentro de si. Eu, Dona Nadir, vou contar para vocês hoje uma história que a minha avó Conceição me contou debaixo do pé de goiaba lá no quintal de casa e que mudou completamente o jeito como eu enxergo essa planta que tanta gente tem em casa sem saber o verdadeiro poder que ela guarda. Fiquem comigo até o final, porque eu vou explicar como cuidar dela do jeito certo, o que ela representa quando floresce, porque tanta gente diz que ela absorve as tristezas de um ambiente, e um segredo antigo que quase se perdeu no tempo, mas que ainda resiste na boca de gente simples como eu. Minha avó Conceição nasceu numa fazenda pequena, dessas que já não existem mais do jeito que existiam antigamente, com terreiro de terra batida e galinha correndo solta. Ela sempre dizia que aprendeu a cuidar das plantas observando as mulheres mais velhas da comunidade, que trocavam mudas entre si como quem troca segredos de família. Foi assim que essa planta chegou nas mãos dela, ainda pequenina, dentro de uma lata de leite condensado furada no fundo para escoar a água. Ninguém na época sabia explicar com palavras bonitas por que aquela planta fazia tanta diferença dentro de casa, mas todo mundo sentia. As casas onde ela crescia pareciam mais leves, mais arejadas, como se o ar circulasse diferente. Hoje eu sei que a ciência confirmou boa parte do que essas mulheres simples já sabiam no instinto, mas naquela época bastava sentir, não precisava entender o porquê. Essa planta que eu falo é o lírio da paz. E olha, o nome já entrega parte do mistério, porque poucas plantas carregam um nome tão forte quanto esse. Não é uma planta qualquer que ganhou esse apelido à toa. Em muitas culturas, ela é oferecida em momentos de luto, em despedidas, em situações onde as palavras já não bastam e alguém precisa demonstrar com um gesto silencioso que está ali para acolher a dor do outro. Mas o que pouca gente sabe é que essa mesma planta também é usada, há gerações, para trazer serenidade para dentro de lares agitados, para acalmar brigas de casal, para suavizar o clima pesado depois de uma discussão em família. Minha avó dizia que o lírio da paz absorve o peso do ambiente como uma esponja absorve água, e que por isso, de tempos em tempos, é preciso limpar as folhas dela com carinho, como quem limpa a alma de alguém que carregou fardo demais. A ciência, décadas depois da minha avó já ter partido, veio confirmar uma parte importante dessa crença popular. Pesquisas conduzidas inclusive por agências espaciais mostraram que o lírio da paz está entre as plantas mais eficientes para filtrar certas substâncias tóxicas presentes no ar de ambientes fechados, aquelas que vêm de móveis, de tintas, de produtos de limpeza. Quando os cientistas anunciaram esse resultado, muita gente se surpreendeu, mas eu, sinceramente, só sorri, porque isso já era sabido nos quintais há muito tempo, só que sem laboratório, sem microscópio, só na base da observação e da vivência. É engraçado como às vezes o mundo moderno demora décadas para provar com números aquilo que uma senhora simples, de mãos calejadas de terra, já sabia só de olhar. Só que existe uma parte dessa história que quase se perdeu, e é exatamente essa parte que eu quero resgatar com vocês hoje. Com o tempo, muita gente passou a tratar o lírio da paz apenas como decoração, como um item bonito para deixar a casa com aparência de revista, esquecendo completamente o significado profundo por trás dele. As famílias foram se mudando para apartamentos, a vida foi ficando mais corrida, ninguém mais senta debaixo de árvore para ouvir história de avó, e aos poucos esse conhecimento foi ficando para trás, guardado só na memória de gente que já está ficando mais rara a cada ano que passa. Foi isso que me fez decidir gravar esses vídeos, porque eu não quero que esse saber desapareça comigo. E por falar em memória, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu acredito que muita gente que está me assistindo agora carrega dentro de si uma saudade parecida com a minha.
Quantos de vocês têm em casa uma planta que ganharam de alguém que já não está mais aqui e sentem que cuidar dela é, de certa forma, continuar cuidando da memória dessa pessoa? Eu sei que essa dor aperta o peito, porque eu mesma sinto isso toda vez que rego as mudas que vieram do quintal da minha avó Conceição. Se isso faz sentido para vocês, se vocês também têm uma planta que carrega uma história assim, escrevam aqui embaixo, nos comentários, essa frase: minha planta guarda uma memória que eu não quero perder. E me contem qual é essa história de vocês. Eu vou ler cada comentário com muito carinho, porque eu sei o peso que uma lembrança dessas carrega e eu quero ouvir a história de cada um de vocês que está aqui comigo hoje. Agora, deixa eu ensinar para vocês como cuidar do lírio da paz do jeito certo, porque não adianta ter essa planta em casa se ela não recebe os cuidados que precisa para florescer bonita e forte. Primeira coisa, ela gosta de luz, mas não gosta de sol direto batendo forte nas folhas, porque isso queima e deixa marcas amareladas que estragam a beleza dela. O ideal é deixar perto de uma janela onde bata uma luz indireta, filtrada, sem aquele sol do meio-dia castigando. Segunda coisa, e essa é importante, o lírio da paz avisa quando está com sede, porque as folhas dele murcham e caem de lado, como se estivessem cansadas. Quando vocês virem isso, não se assustem. É só regar que em poucas horas ela levanta de novo, faceira, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma dádiva, porque poucas plantas dão esse aviso tão claro, quase falando com a gente. A rega deve ser feita quando a terra estiver seca ao toque, nunca deixando a água empoçada no vaso, porque raiz encharcada apodrece rápido. Um bom truque que minha avó ensinava era colocar uma pedrinha no fundo do vaso, embaixo da terra, para ajudar a escoar o excesso de água e evitar que a raiz fique boiando em umidade demais. De vez em quando, é bom limpar as folhas com um paninho úmido, retirando a poeira que se acumula, porque é através dessas folhas limpas que ela realmente consegue fazer aquele trabalho de purificar o ar que a ciência comprovou. Folha suja não respira direito, e planta que não respira direito não floresce do jeito que devia. E por falar em florescer, esse é um capítulo à parte, porque a flor branca do lírio da paz não é bem uma flor no sentido comum. É uma espécie de véu que se abre ao redor de uma pequena espiga central, e simbolicamente isso é interpretado de muitas formas ao redor do mundo. Tem quem diga que aquele véu branco representa a proteção, como se a planta estivesse abraçando com cuidado tudo o que está ao redor dela. Tem quem enxergue ali um símbolo de recomeço, de página em branco, de um capítulo novo que se abre depois de um período difícil. Na tradição que eu aprendi, se o lírio da paz floresce fora da época esperada, isso é sinal de que uma energia pesada que estava rondando a casa finalmente foi embora, como se a própria planta estivesse comemorando junto com a família aquele alívio. Existe também uma crença antiga, que talvez vocês nunca tenham ouvido, de que presentear alguém com um lírio da paz é uma forma de desejar paz de verdade para a vida dessa pessoa, não apenas ausência de barulho, mas paz profunda, aquela que vem de dentro. Por isso, em muitas culturas, essa planta é dada de presente em momentos de mudança, uma casa nova, um recomeço depois de uma separação, uma recuperação depois de doença. É como se cada folha carregasse um desejo silencioso de que a vida daquela pessoa se acalme, se organize, encontre o próprio ritmo de novo. Minha avó sempre dizia que planta que a gente ganha de presente carrega a energia de quem deu. E por isso, ela pedia para molhar as mãos antes de plantar uma muda nova, como um gesto de respeito por aquilo que estava recebendo. Tem gente também que planta o lírio da paz perto da porta de entrada, acreditando que ele funciona como um filtro, não só do ar, mas das energias que entram dentro de casa junto com as visitas. Não sei explicar cientificamente essa parte, e olha que eu já vi muita coisa que a ciência confirmou depois de anos. Mas essa é uma crença que atravessou gerações e continua viva até hoje em muitas famílias, principalmente em comunidades do interior, onde o respeito pela sabedoria dos mais velhos ainda tem peso grande no dia a dia das pessoas. Seja qual for a razão, o fato é que muita gente relata sentir o ambiente mais leve depois que passa a cuidar dessa planta com atenção,
E isso, para mim, já é motivo suficiente para levar a sério. Se essa planta parar de florescer por um bom tempo, não é motivo para desespero nem para jogar fora, porque às vezes ela só está descansando, guardando energia para um novo ciclo. Um vaso maior, uma terra mais nutrida com adubo orgânico, uma mudança de posição na casa, tudo isso pode ser o empurrão que ela precisa para voltar a florescer. Minha avó tinha um jeito simples de estimular a floração. Ela colocava borra de café já fria, sem açúcar, misturada na terra uma vez por mês, e jurava que isso alimentava a planta de um jeito que nenhum adubo comprado conseguia igualar. Eu confesso que até hoje faço isso nas minhas plantas, e realmente parece que elas respondem bem a esse carinho simples que vem da cozinha de casa. Eu penso muito, sabem, em como a gente vive num tempo cheio de informação, cheio de aplicativo que mede a umidade do solo, sensor que avisa quando regar, luzes artificiais que imitam o sol, e ao mesmo tempo a gente perdeu boa parte daquela sabedoria simples que vinha só da observação, do olhar atento, do tempo que se dedicava a sentar do lado da planta e perceber suas necessidades sem precisar de aparelho nenhum. Não estou aqui para dizer que tecnologia é ruim, longe disso, mas eu acredito de coração que existe um espaço enorme para unir as duas coisas. Aproveitar o que a ciência moderna nos ensina, sem esquecer o que os mais velhos já sabiam antes de qualquer estudo existir. Essa união é o que eu tento trazer em cada vídeo aqui do canal, porque conhecimento de verdade não compete, ele se completa. Quero que vocês olhem para o lírio da paz, que talvez esteja aí na sala de vocês agora com outros olhos depois desse vídeo. Ele não é só um enfeite bonito para deixar o ambiente elegante. Ele carrega dentro de si uma história de gerações de mulheres que aprenderam a escutar a natureza sem livro nenhum, que passaram esse conhecimento de mão em mão, de quintal em quintal, e que confiavam na experiência de quem viveu antes delas. Cada folha limpa, cada rega no tempo certo, cada flor branca que se abre depois de um período difícil, tudo isso carrega um pedacinho dessa sabedoria antiga que eu tento manter viva através desse canal que se chama Vida Entre Plantas. Se esse vídeo tocou vocês de alguma forma, se vocês aprenderam algo novo hoje, ou se essa história despertou uma lembrança de alguém querido, deixem o like aqui embaixo, porque isso ajuda muito esse conteúdo chegar em mais gente que também merece conhecer essas histórias. E já aproveitem para se inscrever aqui no canal Vida Entre Plantas, ativando o sininho de notificações, porque toda semana eu trago uma planta nova, com uma historia nova, sempre com esse carinho de quem aprendeu tudo isso na prática, no quintal, do jeito antigo, mas que também gosta de conversar com quem, como vocês, está aqui do outro lado da tela, curioso para aprender e reconectar com essa sabedoria que a natureza nunca deixou de oferecer para quem tem paciência de escutar. Um beijo grande e até o próximo vídeo.